Deus Santo, pois somente através dessa graça manteremos a nossa comunhão com o Senhor, manteremos uma vida a Jesus Cristo no altar do Senhor. Por isso, Deus Santo, Deus Eterno, conforme a necessidade de cada um, Senhor, derrame desta graça sobre nós mais uma vez. Usa teus servos, Senhor, para transmitir a tua palavra, que esta palavra venha de encontro à nossa necessidade, Senhor. Meu Deus eterno, Deus bendito, e através desta graça, Senhor, venha nos envolver, Senhor, meu Deus, no teu reino. Através desta graça, nos mantemos de pé. Através desta graça, Senhor, nos mantemos vigilantes. Através desta graça, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos concede, meu Deus eterno, a sabedoria, Pai. Deus bendito, Deus santo, manifeste esta graça salvadora sobre esta cidade para convencer os perdidos pecadores. Assim, Deus, nós oramos nesta noite em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus amados, vamos louvar ao Senhor Jesus. Com os enxados esta noite, 310, avante o povo. Glória a Jesus. Somente pela graça de Deus, para a gente ir avante. Glória a Jesus. Nessa semana eu tenho orado pelos nossos irmãos que caíram da graça. A pior coisa do crente não é perder o ente querido, não é perder o emprego, não é perder uma bolsa de estudo, não é perder um cargo na igreja. A pior coisa do crente é cair da graça. E que Deus nos sustente nessa graça. Vem, 310. Oh,
número 58. Esse hino 58, eu me lembro, isso há 26 anos atrás, quando eu saí do hospital regional, minha filha estava internada numa unidade, foi exatamente na noite, no dia que ela teve uma recaída, depois de 30 dias internada. O médico disse: pai, ela teve uma recaída, a gente tem que tratar como ela se ela estivesse pior ainda. Eu lembro que eu saí do regional, era dia de culto, e era um culto numa casa da garagem do pastor. No dia que eu peguei o ônibus, cheguei, nem passei em casa, fui tirar o ponto de ônibus, ali um pouco abatido, né? Vi minha filha ali toda entubada, com dreno, e o médico falou que ela tem uma recaída. E quando eu cheguei no culto da casa daquele irmão, ali onde era o culto, foi entoado este hino, e foi o renovo de Deus para a minha vida naquela noite. E nunca mais esqueci disso. 26 anos se passaram, e então Deus fala conosco. Vamos louvar a Deus. Deus sempre estarei. Aleluia. Não tem mais contigo, eu sempre estarei. Oh, rica promessa, oh bondoso Deus, qual estrela que brilha lá na escuridão.
agora. Se passar, não é se passares, né? O texto bíblico é bem claro. Se fosse se passar, podia passar ou não, né? Se, mas o negócio é quando passar. E nós sabemos que a promessa está garantida. Nós estamos no mar da vida. Essa promessa é tão verdadeira, ela é tanto no sentido literal, como no sentido espiritual. Deus estará sempre conosco. Deus, o Senhor Jesus, deixou os discípulos, disse, né, para eles: pega o barco e vai para o outro lado. Enquanto o discípulo vai para o outro lado, Jesus sobe para o monte e vai orar. E quando está lá orando, buscando a face do Pai, fortalecendo o poder, uma grande tempestade levanta no meio do mar. Interessante que aquela tempestade, mas não era uma tempestade natural. Ali era uma tempestade demoníaca. Porque onde é que Jesus estava indo? Onde é que os discípulos iam parar aquela navegação? Exatamente na cidade de Gadara, onde estava o endemoniado de Gadareno. E o diabo sabia que aquele barco ia dar problema para ele. O diabo sabe. Quando nós estamos indo, vai dar prejuízo para ele. Ele vai de tudo para impedir. Mas Jesus, lá no alto monte, às 3 horas da manhã, ele desce, vai por cima das águas. E o vento soprando, o mar agitado, os discípulos preocupados, né? E podemos ver que ali naquele barco havia 3 discípulos, 4 discípulos que eram pescadores profissionais: Pedro, André, Tiago e João. Mas eles nunca tinham passado uma experiência tão brava no mar como aquela, porque eles tinham enfrentado tempestades naturais, mas aquela era diabólica e até eles temeram. Na nossa jornada também, muitas vezes, irmãos, nós já passamos várias experiências, mas tem hora que a gente depara com certas coisas que nos assustam. Mas o Senhor está conosco para nos dar a vitória. Meus amados, somos gratos a Deus. Nessa noite está conosco o pastor Michel, ali na nossa sede, juntamente com o presidente Marcelo, também nosso segundo secretário do ministério. E para nós é uma honra receber os irmãos aqui, também, para nos apoiar e trazer uma palavra que tem sempre vai ser útil, como vamos dizer aos nossos irmãos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Bem, Deus abençoe aos irmãos, glória a Jesus. E nós que estamos aqui, nesta igreja, pouco crente, mas estamos sabendo você. E, meus irmãos, nós vamos ouvir, queremos ouvir nossa saudação, nosso saudação bíblica. Temos 15 minutos, Marcelo, e depois nós já estaremos ouvindo a palavra final, mais 45 minutos aí com o pastor Michel. Nós chamamos da oração por palavra. Amém? Glória a Jesus. Então vamos ouvir o presbítero Marcelo trazendo uma palavra da palavra de Deus e com certeza Deus fala conosco. Peço, irmãos, no nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Estamos felizes, estamos alegres, estamos reunidos uma vez mais na presença do Pai. Glória a Deus. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Feliz de poder rever o pastor Zé Roberto. Amém. Feliz também de poder estar aqui nessa noite para ouvir Deus falar através do pastor Michel, que será um canal de bênção para a nossa vida. Aleluia. E sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Glória a Ele Deus. sempre reúne o seu povo num propósito. E o propósito é de abençoar a tua igreja e falar com a tua igreja. Aleluia. Às vezes que a gente entra na casa do Senhor, nós temos plena convicção que nós não entramos para ouvir o homem, mas sim para ouvir a voz de Deus, Amém. aquilo que Ele tem a nosso respeito. O Senhor Jesus Cristo é aquele que ainda continua dirigindo a igreja, Amém. dirigindo nossos passos, ainda que nós não compreendemos muitas coisas, ainda que nós não entendemos muito a voz de Deus. Todavia, Deus está no controle de todas as coisas. Aquele que tem a Bíblia Sagrada, abra comigo no livro 2
capítulo 11. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o verso 33 a seguir. Aleluia. Os irmãos podem ficar sentados, com vontade. Evangelho segundo escritor João, capítulo 11, o verso 33 a seguir. Glória a Deus. 33, 34 e 35. Assim nos diz a santa, bendita e inerrante palavra de Deus. Quando Jesus, a viu a chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se de íntima compaixão, e disse: onde puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de João, escrito por João, ele apresenta as manifestações de Jesus de diversas formas e maneiras. Jesus manifestou aquele povo como o doador da vida, mas não quiseram chegar até o fim de receber a vida eterna. Jesus também se apresentou e declarou o seu dom da vida, mas eles não tinham apetite espiritual. Jesus também proclamou-se a luz do mundo, mas eles preferiram andar nas trevas. Jesus disse que era um bom pastor, porém eles queriam não ouvir a sua voz e ser guiados por ele. Nós vamos ver aqui pelo menos 5 maneiras, nos 10 capítulos anteriores, Jesus se manifesta a sua graça. Ele se manifesta como o doador da vida, mas todavia eles não quiseram receber a vida eterna. Jesus se clama o pão da vida, mas eles não tinham apetite espiritual. Jesus proclama como a luz do mundo, mas eles preferiam continuar vivendo em trevas. Jesus se liga: eu sou bom pastor, mas ainda preferiam andar com ovelhas desgarradas. Então a gente vai entender, dentro do contexto da palavra do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo ele vem se manifestando de diversas maneiras. Para cada um ele se manifesta de uma maneira. Para aqueles que estão aqui nesta noite, cada um tem uma experiência, uma manifestação de Jesus. Outrora andávamos em trevas, cegos, sem rumo e sem saber para onde íamos, mas todavia o Senhor, com a sua maravilhosa luz, ele se manifestou para nós. E hoje nós encontramos aqui, nesta sexta-feira, na cidade de agora, com o propósito de adorarmos o nome dele, porque nós encontramos a luz, e a luz é: eu sou a luz. Jesus é aquele que traz a claridade. Jesus é aquele que traz sentido à nossa vida. Jesus é aquele que traz sentido à nossa existência. Andávamos sem expectativa de vida, sem saber o dia de amanhã. Hoje nós brilhamos com a certeza e a convicção. Estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Jesus veio para ser um bom pastor, mas muitos não quiseram. Mas todavia a igreja do Senhor ouviu a voz do seu pastor e se reuniu aqui nessa noite com o intuito de glorificar o Senhor. Ouvimos a voz do bom pastor e sabemos que o bom pastor continua chamando as suas ovelhas para se fazer parte deste rebanho. Jesus se manifesta com o dom da vida, dizendo: eu sou a vida, eu sou aquele que vai receber a mim. Bendito seja Não, o nome de Jesus. agora terá a oportunidade de conhecer o que é ter vida eterna em si. É morar nessa terra, é viver nessa terra e confiar que há uma eternidade nos aguardando. É confiar que há algo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem desceu no nosso coração. É o que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Você tem dimensão e conhecimento que um Deus que é onipresente, onisciente, um Deus que está em todos os lugares deste mundo, aonde buscam o Espírito da verdade, ele está na cidade de Ele agora, exatamente neste lugar, contemplando o meu e o teu coração, contemplando a minha e a tua alma, conhecendo o meu e os seus sentimentos e trazendo refrigério para a minha e para a tua alma. Se as pessoas que estão lá fora entendessem a grandeza do Deus que está presente aqui neste culto, eles não estariam dispersos, eles correriam para este ambiente e entenderiam que aqui tem a vida
a aflição da enfermidade. Jesus sabia o que se passava naquela casa. Jesus olha para aquela situação, olha para aquela família, e quando ouve a mensagem dizendo que o amigo dele, aquele que ele ama, está doente, ele se passa por um momento de compaixão dizendo: diga a Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que se manifeste a glória de Deus na vida de Lázaro. E sai o mensageiro com a palavra profética, com a palavra de vitória, com a palavra de encorajamento, com a palavra dizendo: fique tranquilo, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Ele tinha a palavra viva, e ele chega e depara com uma situação diferente da que ele tinha ouvido. Ele chega e depara com uma situação totalmente adversa. Ele chega e depara com uma situação da casa de luto, da casa de choro, da casa de lamento. Ele ouve uma palavra vinda de Jesus dizendo que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a manifestação da glória de Deus. Mas ao chegar na aldeia de Marta e Maria, ele se deparou com a cena do luto. E aí vem, irmãos, as interrogações da vida, pastor Zé Roberto. Aquela que nós perguntamos: em quem confiaremos? Em quem acreditaremos? Na palavra que o Senhor disse a nosso respeito, ou na circunstância que nós estamos vivendo? Em quem acreditar? Acreditar no momento, na circunstância, naquilo que o seu olho está vendo. O seu olho olha e diz derrota. O teu olho olha e enxerga fim. Você olha para a situação sem saída, as portas fechadas, a ótica humana te diz para você: não tem mais jeito, é fim, acabou. Mas você ainda tem uma palavra de Deus. Você ainda tem uma palavra de Deus a seu respeito. Aí cabe nós refletirmos e pensarmos em quem acreditar, na palavra de Deus ou na circunstância que estamos vivendo. A circunstância pode ser contrária, o momento pode ser contrário, mas ainda assim a igreja, ela tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. E a palavra de Deus sobre a vida da igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que a circunstância está caótica, ainda que a circunstância está diversa, ainda que o mundo, a humanidade está indo de mal a pior, a igreja tem uma promessa, e essa promessa foi feita pelo próprio Deus. E o Deus que prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse algo a seu respeito, acredite, vai cumprir. Jesus chega na cidade, meu tempo já foi embora, e ele depara com uma situação de tristeza, de lamento, de choro. Ele depara com Marta desesperada, com Maria entristecida. E lá vem as perguntas, lá vem as interrogações, lá vem os porquês. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro, a quem tu amas, ele não teria morrido. Irmãos, quantas das vezes vem os porquês? Deus, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes da minha casa, o meu casamento não tinha tomado essa proporção. Jesus, se eu tivesse abrido uma porta de emprego para mim, hoje eu não estaria nessa situação. E vem os porquês, os questionamentos, e nós não compreendemos
E Marta sai Glória a em Deus. silêncio e corre, diz Maria: Jesus está aqui na aldeia. Glória a E Deus. a Bíblia diz que Maria corre até Jesus e começa a mesma. Por quê? Jesus foi na dono da igreja, por que a igreja está assim? Se o Senhor está na direção da igreja, por que está assim, Jesus? Aleluia. Jesus, o Senhor tem o controle de tudo. Por que nós estamos vivendo isso? Por quê? Por quê? Aleluia, E Jesus. só por quê? E Jesus disse: aonde está Lázaro? Mostrai-me, levai-me até o sepulcro. Glória a Deus. Mas eles vão dizer para Jesus: não mexe com isso não. Não mexe não, Jesus, não mexe nessa ferida não. Já cheira mal de 4 dias. Aleluia. Jesus já está doendo demais, não mexe não. Agora que começou a cicatrizar, Jesus, o Senhor vai querer mexer de novo. Glória. Nós questionamos Jesus, nós interrogamos Jesus, nós perguntamos para Jesus. E quando Jesus diz: me levai até o problema, Glória a me Deus. levai até essa dificuldade, aí nós falamos para Jesus dessa maneira: não mexe não, Jesus, já está cheirando mal. Jesus, não mexe não, eu não aguento mais, Jesus. Oramos, Deus faz um avivamento, Jesus fala: renuncia. Não, Jesus, não mexe não. Oramos, Deus cura, Jesus fala: profetiza. Não mexe não. Nós falamos tantos para Jesus, quando Jesus diz: mostrar o problema. E nós dizemos: já cheira mal, Jesus. Não mexe não. Ei, irmãos, o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono da vida. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono de tudo. Mostra para Ele aonde está, irmãos. Mostra para Ele, irmãos. Vai estar cheirando mal, mostra para Ele. Diz para Ele aonde que está. Leva Ele. Jesus. E ao chegar Ele vai dizer: tira a pedra. Arranca isso daí. Glória a Deus. Deixa o caminho livre. Ele está dizendo: tira tudo aquilo que impede de operar e depois operar o milagre. Mova tudo aquilo que está impedindo que Lázaro venha para fora. Mova tudo aquilo que está impedindo que a minha igreja caminhe. Mova tudo aquilo que está atrapalhando a minha igreja a crescer, que eu vou fazer o resto. Lázaro vai vir, eu vou chamar. Mas a pedra tira você. Arranca você. E verás o que eu faço. E Jesus agora diz: Lázaro, vem para fora. Ei, irmãos, depois de 4 dias chamar um morto, irmãos. Depois de 4 dias chamar alguém que já está cheirando mal, irmãos. Como entender, como compreender, irmãos? Ninguém está entendendo nada, mas de repente vem Lázaro, irmãos, saindo do túmulo. Ninguém está entendendo, ninguém está compreendendo, mas todos estão vendo o poder e a autoridade de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas quando Jesus dizer: vem para fora, tudo aquilo que está morto, irmão, volta a ressuscitar, os sonhos ressurgem, a alegria ressurge, o ânimo ressurge, o casamento é restaurado, a família é restaurada. Quando Jesus chamar, irmãos, porque Ele vai dar vida, Ele tem o poder de dar vida. E quando chega Lázaro, Jesus diz: eu já fiz o milagre, agora é com vocês. Te arrancai as ataduras. Tira tudo aquilo que está prendendo ele. Tira tudo aquilo que impressiona ele. Deixa ele caminhar, deixa ele andar. Jesus está dizendo: tira tudo aquilo que te prende. Ele já te deu vida. Passou a pandemia, Ele te deu vida. Passou 2 anos de pandemia, várias pessoas foram, mas Ele te deu vida. Ele está querendo você tirar as ataduras que estão te impedindo de ir mais longe, que estão te impedindo de chegar mais longe. Tirai as ataduras e ser livre, e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Deus abençoe o pastor dessa igreja. Deus abençoe a igreja. Que isso continue falando nas corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus amados, verdade, né?
Quanta gente já está vivo, mas está amarrado. Precisa desamarrar. Não está falando da ressurreição de Lázaro, eu lembrei. Saudoso diácono Walter Vinho, convivou aqui na Fora da Mata, um companheirão no trabalho de evangelismo. Ele veio da cidade de Mauá. Ele contou um testemunho, lembrei isso agora. No platinho novo do irmão, do meu lembro, esse irmão tinha um caminhão com uma criança pequena. Esse irmão entrou numa garagem e a criança pequena saiu atrás dele. Ele saiu do caminhão, também encostou um barulho estranho. Ele passou por cima do caminhão, sinto a criança. Ele desceu, desesperado, pegou a criança, gente que estava ali, ajoelhou no chão, pegou aquela criança aos pedaços no chão, no braço, e clamou a Jesus Cristo. E acredito que Jesus deu vida ao menino, e junto lá um homem forte, sem nenhuma sequela. Aleluia! Você imagina um caminhão passar em cima da criança, você pegar os pedaços e bagaçar ali. É muita fé e a certeza na palavra de Jesus. Amém? Pastor Michel. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que pode, abra sua Bíblia juntamente comigo. Aleluia. O tema Glória que a nos é Deus. proposto, 2 Timóteo, capítulo 2, Aleluia, Jesus. e o verso número 1. Enquanto os irmãos procuram, quero externar os agradecimentos a Deus, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar na sua presença e fazendo menção do seu nome. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Zé Roberto, pelo convite. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para adorarmos e bendizer ao nome santo do Senhor. E nessa oportunidade, mais uma vez, na companhia do meu amigo, meu irmão, Pedro Marcelo, esse homem de Deus, a qual Deus já usou para falar no nosso coração. Glória a Deus. Capítulo de número 2, Glória a 2 Deus. Timóteo, verso de número 1. Trago aqui a saudação do pastor José Vitor, ali no bairro do Jardim Olímpico, onde nós estamos servindo a Deus e cooperando com ele ali na congregação. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos ao centro, Glória a Jesus. glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. Louvado Tivemos seja o nome de um pouco de dificuldade para chegar aqui. Pegamos um acidente ali na saída de Pouso Alegre. Depois, mais ali na frente, está na Fernão Dias. Estava em obra, bastante lento ali o posicionamento, mas graças a pela misericórdia de Deus, chegamos a tempo para Glória a estar Jesus. juntamente com os irmãos. Queridos, todas as vezes que nós adentramos a palavra de Deus, na Epístola Paulina ao cooperador Timóteo, nós vemos o apóstolo Paulo falando a uma pessoa que é do seu convívio Glória a Deus. e que é íntimo dele, a ponto de ser chamado de filho. Quando o apóstolo Paulo vai tratar Timóteo, nós não vemos um pastor falando a uma ovelha, nós vemos um pai falando ao seu filho, a qual tem dado orgulho e a qual ele tem a esperança de que possa ter nele muitos frutos. O apóstolo Paulo trata de muitos assuntos no primeiro epístola a Timóteo. Glória a Jesus. Ele fala da organização entre os departamentos, acontecimentos dentro da igreja. Minuciosamente ele explica para Timóteo, dá todas as diretrizes de como Timóteo deveria trabalhar. E quando chega no capítulo número 2, ele começa a falar do ministério de Timóteo. É como se ele dissesse: Timóteo, já que falamos a respeito da igreja,
Agora nós vamos falar de uma coisa que também é importante do seu ministério. Louvado seja o nome. Porque muitas das vezes se preocupa com a igreja, se preocupa com a administração da igreja e às vezes acaba também se esquecendo do ministério obreiro que está à frente dessa igreja. O apóstolo Paulo, por sinal não, o apóstolo Paulo ele vai tratar a respeito disso. No capítulo 1, ele fala muito sobre isso. Ele chama Timóteo, presbítero Marcelo, a memória daquilo tudo que aconteceu na sua vida até que ele chegasse àquele momento. Porque existem situações, circunstâncias na vida de um escolhido de Deus que ele olha para Deus e diz: Senhor, a impressão que eu tenho é que eu não tenho chamado. A impressão que me dá é que eu estou sozinho nessa labuta. A impressão que me dá é que o outro deveria estar no meu lugar. Mas o apóstolo Paulo faz ele entrar numa retrospectiva e lembrar desde o princípio, quando Deus usa o próprio apóstolo Paulo para impor as mãos sobre Timóteo e o separar para o ministério. Ele fala: Timóteo, lembra-te da imposição das mãos, lembra-te da profecia a seu respeito, lembra-te de tudo aquilo que foi ensinado desde a sua criação, pela sua família, pela sua avó. Glória a Deus. Então ele vai trazer para a memória todas as vezes, irmãos, que nós regressamos e passamos a nos lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida, mesmo eu que não nasci no berço evangélico, mesmo eu que me encontrei com Jesus no meio do caminho, todavia eu começo a me lembrar da minha infância, como o forte de Deus já estava lá, antes mesmo de eu o conhecer, eu já estava trabalhando, eu já estava livrando, tratando, proporcionando circunstâncias e situações para que hoje eu pudesse estar aqui. Glória a Deus. E eu tenho a certeza, queridos e amados irmãos, que todos nós que aqui estamos, se retrocedemos a mais terra infância, nós vamos perceber que Deus sempre esteve trabalhando na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas das vezes as coisas acontecem, aos nossos olhos são coisas ruins, mas quando o tempo passa, a gente olha para trás e percebe aquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas, todas elas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Glória a Jesus. Quando o apóstolo Paulo, agora ele vai chegar no capítulo número 2, ele diz a Timóteo: tu, pois, meu filho. Quando ele usa essa expressão, é porque ele vem de uma série de instruções. Ele está dando continuidade. Ele está falando: o ministério tem que ser assim, você precisa se lembrar e vai acontecer dessa maneira, mas tu, pois. Glória a Deus. Quando essa palavra vem em direção a Timóteo, eu fico pensando como estava a mente dele depois de todas aquelas instruções, informações que o apóstolo Paulo estava dando. Oh, aleluia, Jesus. É como se Timóteo estivesse ouvindo o que disse aqui o pastor da igreja. Não é se passar, mas quando você passar, vai ter momentos difíceis, vai passar pelo fogo, vai passar pela água, vai ter prova que é ferrenha, pessoas se levantarão, muitas coisas vão acontecer, mas tu, pois. Aleluia, Jesus, grande Deus. Ele está dizendo: pode acontecer tudo à sua volta, mas você, porém, não pode ceder. Você, porém, não pode se misturar com esse negócio. Você, porém, todos vão desanimar, mas você, porém, não pode desanimar. Meu Deus. Pode todos desistir, mas você não. Glória a Jesus. Quando ele diz tu, porém, ele está separando Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, você é diferente, Timóteo. As pessoas vão acontecer com nós, você é diferente. Aleluia. Muitos vão tomar muitas atitudes, mas você é diferente. Muitos vão para outro caminho, mas você é diferente. Tu, pois, age diferente. Louvado seja o nome de Jesus. E de que forma que eu vou agir, apóstolo Paulo? Ele diz aqui, ó: tu, pois, meu filho. Glória a Deus. Irmãos, essa expressão ela
é muito significativa. Quando o apóstolo Paulo chama ele, meu filho, está dizendo: eu estou apostando em você. Aleluia. Eu estou acreditando em você. Glória a Deus. Muitos não acreditaram, mas Deus já falou comigo a seu respeito. Aleluia, Jesus. Eu já sei do potencial que você tem na presença de Deus. Eu já sei daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Queridos, Glória a as pessoas tendem a não acreditar em nós. As pessoas tendem a também desacreditar de nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo olhando para Timóteo falou: você pode até não acreditar, mas eu sei que Deus tem uma obra na tua vida. Aleluia. Maravilha. Eu sei o que é que Deus tem ministrado ao meu coração a seu respeito. Deus está dizendo para Timóteo através do apóstolo Paulo que existe um chamado, que existe uma promessa, que existe um plano de Deus, um propósito. Amados, nós não estamos jogados às traças, nós não estamos aqui por um acaso, não, há um propósito de Deus para tudo isso. Até este culto, nessa noite, há um propósito de Deus, aleluia. Deus não erra o alvo, e quando nós vamos para a Bíblia e comparando ao dia de hoje, nós percebemos que isso já na eternidade havia o conhecimento de Deus para que isso já está acontecendo aqui. Glória a Deus. É muito profundo esse negócio. Aleluia. Ele está dizendo: você é meu filho, eu acredito em você. Glória a Deus. Coisa difícil, irmãos, é quando nós acreditamos em alguém, depositamos confiança, esperança, gastamos tempo na oração, na instrução, aqui como o apóstolo Paulo, e essa pessoa, embora todo esse esforço ela própria não acredite, ou simplesmente traia toda a nossa confiança. É muito difícil. Mas quando o apóstolo Paulo diz: você é meu filho, eu acredito em você, eu te amo, isso aqui não é uma coisa condicional, é uma coisa incondicional. Porque a gente cabe acreditar e confiar, orar, depositar, gastar em oração por alguém. Mas isso não fazemos por causa de reciprocidade, não. Glória a Jesus. Independente se a pessoa vem acreditar e agir de tal maneira, bem, se não, nós devemos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aleluia. Nós pregamos, nós ensinamos, nós amamos. Porque Deus colocou isso no nosso coração. Glória a Jesus. Independente de quem é que vai permanecer e quem é que vai ficar, nós fazemos a nossa parte. Um pai não ama o filho porque sabe que no futuro o filho vai proceder da mesma maneira. Não, o pai ama o filho porque ele é pai e porque ele ama simplesmente. Amém. Aleluia. O que o filho vai fazer com esse amor depende do filho, mas o pai ama porque Deus colocou esse amor no coração desse pai. A mãe ama também da mesma maneira. A terceira informação que temos aqui, irmãos, neste versículo, é de que maneira que o apóstolo Paulo está dizendo do seu filho ser diferente. Como que eu vou conseguir essa façanha? Como que eu vou conseguir essa vitória de não me corromper quando todos estão se corrompendo, de não desanimar quando todos estão desanimando, de não abandonar a fé quando todos estão abandonando? Como que eu vou conseguir isso? O apóstolo Paulo explica, dizendo: fortifica-te. Aleluia. Esforça-te. Aleluia, Jesus, glória. Exercita-te. Fica forte. Tem você esse negócio. Depende de mim. Queridos e amados irmãos, bem verdade é que o mais fácil é cruzar o braço, ou pelo menos encontrar as mãos e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá um jeito, faz um milagre, faz alguma coisa acontecer. É muito mais fácil, quando na verdade o apóstolo Paulo está dizendo: é você que precisa fazer alguma coisa. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Só
quietinho, esperando o milagre de Deus e depois ir embora. É confortável isso para mim. Mas quando Deus olha para mim e diz: Michel, esforça-te, aí, irmão, se eu estou no culto, Glória a Jesus. eu preciso fazer força. Fazer força para desprender os meus braços, erguer e dizer: Senhor, eu estou aqui. Fazer força para arrumar coragem dentro de mim, mesmo eu estando à prova, e bradar para que o inferno ouça: Senhor, eu estou passando por dificuldade, mas eu tenho uma promessa, e na imposição de mão, eu sei, Senhor, o Senhor vai me dar graça, e eu vou me fortalecer, eu vou me esforçar, e as coisas vão acontecer na minha vida. Glória a Jesus. Glória Sair a da Deus. zona de conforto. Aleluia. Como que eu sirvo a Deus? Dentro da minha zona de conforto. Eu venho no culto quando dá. Eu venho no culto quando eu estou bem. E depois eu vou no culto com a aconchego do meu lar. É minha zona de conforto. É gostoso não estar aqui. Você chega aqui, o irmão nem te conhece, ele vem te cumprimentar. É muito bom, você é bem tratado. Tem água Louvado fresca, seja Deus. Glória a Deus. ventilador, ambiente gostoso, a igreja está limpinha, olha que bênção, gostoso está aqui, irmão. Mas isso aqui é uma zona de conforto. Quando eu estou de Deus, esforça-te, aí Deus vem e fala: que está gostoso, Michel? Está gostoso, Senhor. Aí ele fala: então quando a porta fechar e o culto acabar, você continua lá fora. Aleluia. É, Jesus. Você encontra alguém na rua e fala: meu evangelho para também. Você vai trabalhar e continua o culto lá. Glória a Deus. Vai para a escola, para a faculdade, continua lá. Aleluia. Porque aqui é a zona de conforto. Mas o que eu estou pedindo de você é o esforço. Glória a Jesus. O esforço, irmãos, exige da gente o máximo. Todas as vezes que eu preciso me esforçar para algo, seja no trabalho, na vida circular, em qualquer coisa, quer dizer que vai gastar a minha energia e eu preciso encontrar força dentro de mim para vencer. Amém. Glória a Deus. Quer dizer que logo eu vou fazer é difícil, mas que eu posso conseguir se eu me esforçar. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém entra numa faculdade, começa a fazer aula e fala: é muito difícil. Eu não tenho tanta inteligência para vencer, mas se eu me esforçar, eu vou conseguir. Amém. Glória a Deus. Alguém entra num trabalho e às vezes o que ele vai fazer é complexo, e ele fala: não sei se eu vou dar conta, mas se eu me esforçar, eu posso conseguir. Glória a Deus. O que Deus está dizendo? Eu quero que você viva um evangelho que necessite de esforço. Eu quero que você viva um evangelho que te tire do comodismo. Eu quero que você viva um evangelho, que você trabalhe no evangelho, que você precise se esforçar. Porque quanto mais você se esforçar, mais longe eu vou te levar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Esforça-te. Precisa de esforço. Timóteo, quem sabe agrada o seu coração e diz: é para isso que eu estou aqui, é para me esforçar. Tudo bem, apóstolo Paulo, vou me esforçar em quê? Vou começar por onde? E aqui ele diz: esforça-te na graça que há em Cristo Jesus. Queridos e amados irmãos, falar da graça é muito complexo. A graça de Deus, ela é muito abrangente. Glória a Jesus. Quando falamos da graça, nós percebemos que ela é o favor imerecido de Deus, dado desde a eternidade. Quando nós falamos da graça, nós lembramos que estamos na dispensação da graça. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós falamos da graça, nós percebemos que nós somos pecadores, que merecíamos o inferno, e agora Deus veio para nos agraciar. Então, se formos pegar os aspectos da graça, nós iríamos gastar muito tempo. Mas nós vamos falar da graça na sua forma básica, que é o favor imerecido de Deus. Qual é? A salvação. Glória a Jesus. Apóstolo Paulo, ele vai dizer que a salvação, ela é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso não veio de vós, isso é o dom de Deus, é a graça de Deus,
manifestada mediante a fé. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que é pela graça, ele está dizendo assim: não interessa o tanto que eu oro, não interessa o tanto que eu me esforço, não interessa o tanto que eu faço, não interessa se eu faço mais do que alguém ou menos do que alguém, é a graça. Não interessa se eu sou mais bonito ou menos bonito, se eu sou mais forte ou menos forte, não, é pela graça. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que existe uma coisa, irmãos, na vida, que nós alcançamos mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado É a seja o graça. nome de Jesus. O pastor presidente recebe a graça, mas os obreiros também recebem. Os obreiros recebem a graça, mas os membros da igreja também recebem. Amém. Os mais antigos recebem a graça, mas se chegar alguém aqui hoje, também recebe a graça. Irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Aleluia. É uma coisa justa. É uma coisa que é para todos. Jesus, ele amou o mundo, Deus amou o mundo, Jesus amou o mundo, Deus deu seu filho também se deu para manifestar a graça. É o favor e o merecimento de Deus. E uma vez, irmãos, essa graça, ela é manifesta através da pregação do Evangelho. Como que essa graça vai alcançar a tua casa? Como que essa graça vai alcançar a tua família? Louvado seja o nome. Como que eles ficarão interessados por essa graça? Como que Jesus vai trabalhar essa graça? Ele vai obrigar alguém? Não. Ela vai ouvir a pregação do Evangelho através de mim, através de você, e essa graça vai se manifestar. Oh, Jesus, salva meu parente, mas eu não prego. Oh, Senhor, salva lá no meu trabalho, eu sei que o Senhor é Salvador, mas eu não prego. Oh, Senhor, salva o fulano de tal, meu vizinho, ele é bonzinho, mas precisa do Senhor, mas eu não prego. Glória a Jesus. Como que a graça vai ser manifesta se eu não prego? Não, mas Deus é onipresente, é Ele que faz. Ele pregou para Abraão, Ele pregou para o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, Ele pregou porque Ele quis, mas quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse para o discípulo: eu não vou pregar, quem vai pregar é vocês, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê, for batizado, será salvo. Glória a Deus. A graça. Esta graça, irmãos, ela não está restrita ao templo, à denominação, não, de maneira nenhuma. Essa graça ela é abundante, mas para que ela abunde sobre a sociedade, eu preciso pregar. Louvado Você seja precisa o nome pregar. de Jesus. Nós pregamos e essa graça se manifesta. Que Aleluia. graça que é essa? É a salvação, é o perdão do pecado, é a justificação pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Essa graça se manifesta e louvado seja Deus, que nós que estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, nós somos salvos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O ladrão da cruz, ele escutou sobre Jesus, ele abraçou essa graça, e Jesus disse para ele, no ato da sua condenação, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa graça, irmãos, é um seguro de vida, que você pode até fechar os olhos aqui, mas a eternidade, como disse o presbítero Marcelo, está nos esperando logo. Aleluia. Glória a Jesus. Que você feche o olho nessa terra por um motivo ou por outro, mas que algo muito melhor do que isso que você viveu aqui, ela está te esperando. Aleluia. Essa é a graça. Maravilha. Essa é a graça, irmão, que faz o pobre desempregado sem que comer da risada. Para que eu possa até sofrer por um período de tempo, mas esta leve, momentânea tribulação não há de se comparar com aquilo que para nós está preparado. Aleluia. Aleluia. Aí Deus o assiste aqui e ainda prepara um lugar celestial lá em cima. Aleluia. É a graça, coisa boa, coisa maravilhosa. Mas quando o apóstolo está falando aqui, ele está falando de um obreiro que já tinha graça, que já havia recebido a palavra, a promessa já estava trabalhando.
Então, por isso, ele não vai falar simplesmente da graça, ele vai dizer: fortifica-te na graça. E aqui é uma questão muito séria, irmãos. Por quê? Porque uma coisa é abraçar a graça, uma coisa é ouvir falar da graça, uma coisa é ceder à graça, uma coisa é reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Agora, outra coisa é permanecer na graça. Glória a Jesus. Receber Jesus, irmão, como Salvador, isso é uma coisa linda. Isso é uma poesia para os nossos ouvidos. Jesus. Você chega na igreja, talvez você é diferente de mim. Eu cheguei na igreja só pela misericórdia. Como diz alguém por aí, estava só o pó da rabiola. Endividado, tinha saído da cadeia, cheio de pecado, uma vida desestipulada, família arrebentada. Alguém fez uma proposta para mim: você quer aceitar Jesus? Lógico que eu quero. Quem que não quer? Olha a vida que eu estou. Lógico que eu quero. Aceitei Jesus. Eu vejo, irmãos, pessoas chegam na igreja, aceitam Jesus 10 vezes. Quem que não quer? Mas o problema, irmãos, não é abraçar a graça. Isso é uma coisa gostosa. Sabe por quê? Porque Jesus se apresenta para você, Glória a Deus. quando você está bem, no seio da família, com bastante dinheiro, e continua se apresentando para você quando todo mundo te abandona e você está na pior. Verdade. Jesus quer te salvar quando você está acabado de sair do meio da sua mãe, toda a família te paparicando. Jesus já está lá querendo te salvar, preparando pessoas para estar do teu lado. Mas quando você bate a cabeça e a cara no muro por aceitar outros caminhos na vida, vai pelo caminho da desobediência, desobedece a palavra de Deus, obedece o pai, obedece a mãe, obedece a vida, e vai, bate a cara na parede. Quando você está lá no lamaçal do pecado, na sarjeta, Jesus também está lá. Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, abraçar a graça não é um problema. Porque abraçar essa graça estava pela grade, irmão. Falou: você quer ir? Lógico que eu quero, estou preso, deu tudo errado, Glória a Jesus. eu quero. Isso não é um problema. O que é o problema? Permanecer na graça. É quando vem o desejo de pecar e eu permanecer na graça. Aleluia. É quando tem propostas lá no mundo e eu permanecer na graça. Aleluia. É quando lá está mais fácil do que aqui e eu permanecer na graça. Louvado seja o nome de É quando o inimigo fica com pratos me oferecendo, dizendo: vem aqui que eu vou te dar tudo. Ele diz: isso é da paz de Jesus. Ofereceu o mundo, ofereceu o tempo, ofereceu oração, ofereceu tudo. Mas Jesus permaneceu na graça. glória a Deus. Tão difícil não é, irmãos, abraçar a graça. Abraçar a graça é gostoso. Difícil é permanecer na graça. Louvado seja o nome. Porque passa um dia, irmãos, e parece que está a mesma coisa. Passa 2 dias, continua a mesma coisa. Passa um ano, parece que o negócio está pior. Parece que o negócio está andando para trás. Parece que Jesus está dormindo no barco, a tempestade está vindo. E muitas das vezes é como o pastor disse: é uma tempestade que vem do capeta. E eu permanecer na graça. Aleluia. Glória a Jesus. Como que eu vou permanecer, irmãos? Me fortificando, me esforçando. Aleluia. Todas as vezes que me sinto fraco orando, todas as vezes, irmãos, que aparece uma oportunidade, correndo para a cruz de Cristo, dizendo: Senhor, melhor é estar contigo, ainda que eu perca algumas oportunidades por aí, melhor é estar contigo, Senhor, embora o mundo me pareça mais atraente, Senhor, eu preciso permanecer na graça. Glória a Jesus. Aleluia. Se eu abraço a graça e caminho como se nada fosse acontecer, como se houvesse o si,
revestido, você não vai se revestir à toa, o diabo vai vir. Porque essa é uma promessa de Jesus no dever de fé. Ele disse: no mundo tereis aflição. Ah, vim para a igreja, agora vai de rosa, estou num pedacinho do céu, não nada. Vai ter aflição. Aleluia. Vai ter problema. Glória a Jesus. Se o mundo lá enfrentar a pandemia, você vai enfrentar junto. Se os preços do alimento subir, você também vai pagar mais caro. Vai ter aflição, vai ser afligido. Mas tem de bom ânimo. Glória a Deus. Fortifica-te na graça. Se eu viver, irmãos, a graça de Deus, como se o diabo não fosse vir, é bem provável que eu não vou resistir. Eu não vou permanecer na graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que todos que abraçam essa graça, todos que abraçam essa fé, louvado seja o nome. eles são fracos. Porque se eles fossem fortes, não precisaria se fortificar. Glória a Deus. Mas quando, irmãos, a gente fratura, e eu já fraturei meus 2 joelhos, você vai passar com a cirurgia, o médico vai dizer: agora você vai exercitar este músculo para que ele possa fortificar. Porque ele estava fraco, por isso quebrou, por isso machucou. Mas você vai exercitá-lo para que ele possa fortalecer e não acontecer isso mais. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: fortifica-te na graça. Glória a Jesus. Ele está dizendo: você é fraco, eu sou fraco, a igreja é fraca. Nós precisamos do que? Nos exercitar. Glória a Jesus. Para que possamos ficar fortes. E que gente que se exercita na graça é fazendo o dever de casa, irmão. Aleluia. Jejum, oração Glória a e Deus. Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Quer ficar forte? Jejum, oração e Bíblia. A coisa está ficando difícil. Jejum, oração e Bíblia. Eu não estou entendendo o mistério de Deus, para que está tudo meio que obscuro. Jejum, oração e Bíblia. A família está com problema? Jejum, oração e Bíblia. Aleluia. Agora eu consegui tendo força. Jejum, oração e Bíblia. Aleluia. Fortifica-te na graça. Aleluia. Permaneça na graça. Se jejuar, orar e ler Bíblia, os anos vão passar, mas você vai estar firme. As coisas vão acontecer, mas você vai estar firme. A igreja muda coisa, mas você vai estar firme. Aleluia. Ele está dizendo: Timóteo, eu te amo, então fortifica-te na graça, irmão. Mas ele está falando de Timóteo. Timóteo é obreiro, eu não sou obreiro. Timóteo era o filho de Paulo, por adoção minha mão, mas eu não sou o filho de Paulo. Mas eu te digo, tem um que te ama, o nome dele é Deus, o nome dele é Jesus Cristo. E ele está dizendo: meu filho, fortifica-te na graça. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele te ama Aleluia. muito mais do que Paulo. É verdade. Ele te conhece Glória. melhor do que Paulo conhecia Timóteo. Ele te entende muito melhor do que Paulo entendia Timóteo. Timóteo foi separado pela imposição de mão de Paulo, mas nós fomos levantados pela mão furada de Jesus. Amém. Timóteo estava sendo instruído por Paulo, mas nós estamos sendo instruídos pelo Espírito Santo da Louvado verdade. seja o nome de Jesus. O apóstolo estava falando para Timóteo de um chamado ministerial, mas Deus está falando para nós de um chamado eterno e espiritual. Glória a Deus. Mas ele está dizendo: se esforce. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, desde que comecei a caminhada, desde que comecei a pastorear a igreja, eles diziam: pastor, mas eu estou sem força para orar, eu estou sem força para ler a Bíblia, estou sem força para ir para a igreja. Eu dizer: irmãos, para isso não precisa de força, precisa de fé. Aleluia. Quando nós estamos fracos, estou fraco.
Na verdade, não é que o seu corpo está fraco, na verdade a sua carne está até forte, querendo pecar. O que está faltando é fé. Espiritualmente você está fraco. Isso quer dizer que a tua fé está um pouco abalada. Eu digo, para ler a Bíblia eu não preciso de força, eu preciso de fé. Amém. Porque se eu precisasse de força para ler a Bíblia, eu também precisaria da mesma força para ler um livro, para ler um jornal, para ler uma notícia, para pesquisar alguma coisa na internet. E isso aí a gente faz com fé ou sem fé. Por que a Bíblia é diferente? Porque a Bíblia precisa de fé. Para ler isso aqui e entender que Deus está falando comigo. Aleluia. É grande Deus. Para que eu abra a Bíblia entendendo que aqui é a resposta para minha alma, consolo para o meu coração, e que aqui vai nortear o meu caminho. Eu preciso de fé, irmãos, fé. É isso que eu preciso. Aleluia. Se eu estou sem força para orar, na verdade não é que eu estou sem força, eu estou sem fé. Porque a mesma pessoa que diz estou sem força para orar, ela grita com o vizinho por causa de uma briga de criança. Ela não tem força para orar, mas tem força para falar mal de outra pessoa. Então, na verdade, não é força, está faltando é fé. Porque para orar, irmãos, você ora com Deus que você não vê. Ora acreditando uma coisa que ainda não aconteceu. Precisa de fé. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer a respeito de se achegar a Deus, ele não fala que você precisa de força para você se aproximar de Deus. Ele fala que você precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todos se achegam a Ele, precisam ter fé que Ele existe e é o galardoador daqueles que o buscam. Então o que é o problema? O problema não é o problema, é a fé. Eu preciso ter fé, irmãos, para me fortificar. Eu preciso crer, irmãos, que se eu jejuar, ainda que seja um pequeno período da minha vida, isso não é em vão. Eu preciso ter fé, irmãos, que se eu tirei um momento da minha vida para ler um capítulo, que isso está gerando em mim, espiritualmente, uma força, e eu estou me fortificando é na graça. Glória a Deus. Se eu venho aqui no meio de oração, se estou orando lá no cantinho do meu quarto, eu preciso de fé. Para entender que eu vou me levantar naquele momento de oração, Glória a Jesus. Glória a Deus. robustecido, fortalecido na graça. Irmãos, eu preciso que os irmãos entendam, para me encerrar, só uma coisa. Glória a Jesus. Que a vida aqui nessa terra, ela mina a nossa fé e por isso mina a nossa força espiritual. Você não precisa nem estar em pecado, só você está não fazendo nada, a sua força já está sendo minada. Você vai trabalhar, preocupado com as coisas dessa terra. É tanto problema que aparece no trabalho, você precisa resolver. Você chega em casa, é família, é filho, são contas para pagar. Você precisa administrar o seu lar, porque aquele que não cuida do lar, não dá nem cuidar das coisas de Deus. Você precisa cuidar, você precisa se preocupar. Aí tem a sua saúde, uns têm a saúde debilitada, outros menos, mas também precisam se preocupar. E tem aquilo outro. Isso, nada disso é pecado, é coisa da vida, a gente precisa passar por isso. Mas isso mina a nossa força espiritual. E às vezes a gente não percebe. Ah não, não estou fazendo nada de errado. Não está mesmo, mas está sendo minado. Cada dia que passa está mais fraco. E o que eu preciso entender? Só a fé permite que eu entenda. Só a fé. Que todas as vezes, irmão, eu fechei a Bíblia. Todas as vezes. Aleluia, Jesus. Eu dobro o meu joelho e se sentar com Deus. Não precisa nem ter um ritual, irmãos. Eu todo dia, eu acordo 3 horas da manhã, dobro o meu joelho e oro 1 hora com Deus. Amém. Que Deus te abençoe e que você ore mais ainda. Aleluia. Mas se você não acorda de madrugada para orar, vai lá no seu trabalho, de repente você sente Deus. Aleluia. Esconde atrás de alguma porta, nem que seja uma porta de banheiro, e dobra ali o teu joelho para pedir perdão para Deus pelos seus pecados, para pedir força para Deus para caminhar.
você precisa pela fé entender. Deus Santo. Você se levanta, tá? Ele é mais forte do que você se prostrou. Se a sua fé estava pela metade, você prostrou em sinceridade, ninguém viu, só Deus que viu. Mas você dobrou o seu joelho e orou com sinceridade, na sua simplicidade, e orou. Glória a Jesus. Você se levantou dali mais forte. Aleluia. Aí você estava mais forte, chegou em casa, e quando você estava passando aí para comer, para a cozinha, para se alimentar, você olhou na sala e viu a Bíblia. Opa! Peraí, deixa eu ler um versículo aqui. Glória a Jesus. Aí você vai ler a Bíblia e fala assim: eu não vou fazer uma leitura muito extensa, que eu ainda tenho um compromisso para cumprir, mas fala a Bíblia aqui. E você abre a Bíblia. Glória a Deus. E de repente Deus fala com você. Quem tem fé para entender, está mais forte ainda. Louvado seja o nome de Começou o dia 50%, agora já está 60%. Aí o dia foi correndo, trabalhou, foi resolver as coisas, não tinha culto nesse dia, voltou para casa, chegou a hora de dormir. Opa! Vou agradecer a Deus e pedir para ele mais uma oportunidade no dia de amanhã. Já está 75%. Deus já está apto para receber o sonho de Deus. Glória a Jesus. Uma visão de Deus, para Deus falar com você, para acordar bem no outro dia. Aleluia. Já está apto para orar de manhã cedo, e o negócio vai acontecendo, e agora você faz um pouquinho, 5 minutos de oração, é um versículo da Bíblia, é uma oraçãozinha para dormir, mas amanhã você está mais forte. Agora você já leu um capítulo, agora você já tem que falar com Deus em oração, agora Deus já está trabalhando no seu coração, você está mais forte, cada dia mais forte, e a sua vida vai assim, ó, crescendo na presença de Deus, e Deus vai te usando, e vai te abençoando, e você vai se fortificando na graça. Aleluia. Aí as coisas podem acontecer, mas todavia você está ouvindo de Deus, mas tu não. Glória a Jesus. Você está separado, Glória a Jesus. chamado, abençoado, justificado. O céu é seu por herança, e o diabo não vai tomar esse negócio. Que Deus e Cristo nos abençoe. Glória. Aleluia. Maravilhoso Deus. Crescendo, disse o Espírito Santo através de Pedro, crescei na graça. O crente não pode diminuir na graça, tem que crescer. Isso temos que buscar todos os dias. Deus abençoe o pastor Michel na palavra. Então, está aí, meus amados, vamos exercer a nossa fé, como disse Paulo aos Romanos. Pela fé, temos entrada nessa graça. Como falamos ontem, só consegue entrar nessa graça pela fé. Sem fé não tem como entrar na graça. Meus amados, amanhã estaremos aqui, sábado, presbítero Daniel Moreira, lá do bairro Santa Cruz, Boa da Máscara, pregando a palavra de Deus. No domingo estaremos aqui na ceia do Senhor, às 19 horas, encerrando a nossa semana de oração. Uma coisa eu digo para os irmãos, o resultado pode ser que não apareça essa semana, mas lá na frente apareça. Todos os propósitos que nós fazemos, todos os meses, nós temos visto o resultado das orações. Então pode ter certeza que você não está orando em vão. Aí você parece 7 dias aqui direto, não é? Parece ser cansativo, mas imagina 120, 10 dias trancado, não sei lá, sem sair para lugar nenhum. Mas eles viram o resultado. Então o resultado às vezes não vem no primeiro dia, não vem no terceiro, não vem no segundo dia, mas pode vir daqui um mês e pode ver o resultado da sua oração. Quem planta, olha. Vamos colocar em pé e agradecer a Deus mais uma vez nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, agradecemos, Jesus, por essa palavra e nos sustente por essa graça, Senhor, pois é com essa graça que seremos mais que vencedores. Amado Deus e Pai, hoje estou abençoando essa igreja, Senhor, Jesus querido, os teus servos que cooperaram conosco, meu Deus, leva a igreja em paz, meu Deus, livra do acidente, livra do mal, em nome de Jesus, Pai querido, abençoe, meu Deus eterno, o prosseguimento desse propósito de oração, Senhor, meu Deus, ainda amanhã, no domingo também estaremos aqui, orando e buscando essa graça, Pai, e que o resultado dessa semana de oração possa repercutir grandemente na vida dessa igreja e de todos aqueles que temos orado conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,
e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Senhor.